Alô, meus queridos, graça e paz. Amados, na lateral aí, eu achei no Google uma relação, o que significa o dízimo. E muitas pessoas da igreja, no mundo religioso, eles têm o mesmo modo de entender, como se fosse uma obrigação. Vamos ler o que está dizendo. O que significa o dízimo? Discutiremos sobre o dízimo, sua importância na igreja e na vida de todos aqueles que acreditam em Deus. Diante disso, o dízimo é uma contribuição voluntária, regular e proporcional à renda auferida que cada pessoa batizada deve fazer como, olha só, amado, como obrigação pessoal. Obrigação pessoal, mas também um direito em relação à manutenção da vida da igreja local na qual acredita. Então, aqui de uma forma bem resumida, eu deixei para vocês que a maioria das pessoas afirmam que é uma obrigação pessoal. Que quem não dizima, rouba a Deus. E se rouba a Deus, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Então, aquelas pessoas pelas quais morreram sem frequentar igrejas, se porém não frequentar igrejas, não dizimaram. Foram tudo para o inferno. Tudo para o inferno. Nossos pais, avós que não foram à igreja, mas criam em Jesus, foram tudo para o inferno. Porque não dizimaram. Vocês não foram para a igreja, não dizimaram. Então, amados, vamos ver se realmente Deus exigiu dízimo de alguém. Nós podemos começar aqui a ler o livro de Gênesis, lá no início, com Abraão. Vamos prestar atenção que diz. Então, aqui nós vemos Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. É bom vocês lerem todo o capítulo, tá? Mas só para não ficar muito grande. Só para vocês situarem onde você se encontra isso. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Aqui nós sabemos que Deus entregou os seus inimigos que tinham pego Ló e a sua família, tinha levado cativos. E Abraão foi lá e pegou. E continuando aqui, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha aqui, amados, ó. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Quer dizer, o rei de Sodoma, daquela nação ímpia, pode ficar com os bens. O que Abraão falou? Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer que eu enriqueci Abraão através das minhas riquezas ímpias, tá? Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então, Abraão só queria o que era dele, que era a família de Ló, e todos os bens pertencentes à família de Ló. O que era de Sodoma, Abraão não quis. Então, nós podemos ver no livro de o Hebreus, capítulo 7, versículo do 1 em diante, vai complementar isso que aconteceu aqui. Preste atenção.
o sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém, esse sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Um minuto só. Lá em Gênesis, falava-se, o nome qual era? Abrão. Porque aqui ele ainda era chamado Abrão. Lá em Hebreus, eles chamam de Abraão. Abraão aqui já tinha mudado o nome. O Senhor mudou o nome de Abraão. Então tá. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis. E o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém. Está falando do sacerdote Melquisedeque, que quer dizer rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Olha só, por isso que eu te falei que tipo Hebreus 7 confirmaria Gênesis. Abraão deu dízimo dos despojos. Que despojos são esses? Daqueles bens pertencentes ao rei de Sodoma, onde Abraão falou que não queria saber daqueles bens ímpios. Mas ele deu quem? A Melquisedeque. Abraão não deu dízimo dele e de Ló, e sim dos despojos dos povos pagãos. A lei requer do sacerdote, dentre os descendentes de Levi, que receba o dízimo do povo. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que receba o dízimo do povo. Presta atenção. Isto é, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, então, aqui está dizendo que, pela lei, lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis 14, ainda não existia lei não, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Não existia lei. Mas Abraão ofertou. Não foi um dízimo. Aí está escrito dízimo. Mas ele deu dízimo de quê? Dos despojos de guerra, não dos bens pertencentes a Deus. Mas aqui em Hebreus, que nós já estamos debaixo da graça, está falando que a lei requer do sacerdote dentro do descendente de Levi que receba o dízimo do povo. Quando veio a lei, aí tinha lei, que tinha que dizimar. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que tinha que dizimar. Tá? E isso tinha que ser feito por quem? A lei requer do sacerdote dentro dos descendentes de Levi que receba o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Descendentes de Levi. Tinha ali tabernáculo, depois veio a vir ter o templo de Salomão, sacerdotes, levitas. Hoje não existe mais tabernáculo, não existe templo, não existe sacerdotes, não existe levitas, não existe sacrifício de animais, não existe nada dessas coisas. O templo somos nós somos o templo do Espírito Santo. Tá? Mas então, quando existia o tabernáculo, a lei, antes de vir Jesus, tinha que dizimar. Embora estes sejam descendentes de Abraão, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele que se declara que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Abraão deu dízimo dos despojos, não existia lei. Tá? Levi ainda não havia sido gerado. Tudo ainda ia acontecer. Então aquilo que Abraão deu foi dos despojos de guerra, não foi do povo de Deus. Aí está continuando aqui, Jesus é semelhante a Melquisedeque.
Se fosse possível alcançar a perfeição por meio de sacerdócio levítico, visto que sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, que é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Agora nós estamos diante de Jesus. Todas aquelas coisas velhas se passaram. Tá? E aqui, ó, nós podemos ver o seguinte, meus amados. Vamos prestar atenção nisso aqui. Quando eu falei para vocês aguardarem, quando eu estava falando do que quando Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque dos despojos de guerra de Sodoma, ele não deu dos seus bens, e sim dos despojos de guerra, daquele povo ímpio. Ele deu para Melquisedeque. Quando eu li para vocês Hebreus 7, que falava que depois veio a lei, mas quando Abraão deu o dízimo, não existia ainda lei. Mas por que passou a ser lei dizimar? No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo do 20 ao 22, encontramos o seguinte. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha, Jacó, que depois vocês sabem que veio a ser chamado Israel, prometeu, fez um voto de dar o dízimo. Amados, lá em Gênesis, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Deus pediu, eu estou fazendo uma pergunta para vocês, Deus pediu dízimo? Não foi Abraão que resolveu dar o dízimo? Deus não pediu dízimo. E por que veio surgir a lei? Era a lei dizimar, que quem realmente não dizimasse estaria roubando a Deus. E se você não dizimasse, a sua lavoura não ia prosperar, nada na sua terra ia prosperar, as pessoas iam passar fome, necessidade. E se você dizimasse, Deus iria encher os celeiros. Isso era a promessa de Deus para o povo de Israel. Tá? O povo de Israel. Então, aqui foi Jacó, que depois veio se chamar Israel, que fez um voto ao Senhor. Ó, ele fez um voto, meus amados. Deus não pediu nada a ele. E aonde eu provo para você que ele fez um voto? Gênesis 28, capítulo, versículo 13 ao 15. Olha qual foi o voto. Não tinha necessidade de Jacó fazer voto. Olha o que Deus fala para Jacó. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse, ao lado de Jacó, que depois veio se chamar Israel. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você, Jacó, Israel, e da sua descendência, Jacó, que é Israel. Estou com você, Israel, que é Jacó. Cuidarei de você, Jacó, que é Israel. Onde quer que você vá, Jacó, eu o trarei de volta a esta terra, Jacó, que é Israel. Não o deixarei enquanto não o fizer o que lhe prometi. Deus prometeu a Israel tudo isso. Não tinha necessidade dele fazer votos. Mas nesse mesmo capítulo 28, versículo do 20 ao 22, olha o que Jacó faz. Então fez um voto dizendo, se, olha o se,
duvidou de Deus. Se Deus estiver comigo, ele tinha acabado de prometer. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nesta viagem que estou fazendo, prover de tudo aquilo que Deus tinha prometido, ele termina dizendo: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Fez voto? Um abraço. Quando Deus diz, basta o seu sim, seu não, o que passar disso é pecado. Agora, se você fizer um voto, apressa-te em cumpri-lo. Fez um voto, um abraço. Fez um voto. Hoje, vocês da igreja, que não existe dízimo, mas se vocês fizerem um voto a Deus, que vocês vão dizimar até o restante da sua vida, aí sim, vocês são obrigados a dizimar. Porque vocês fizeram um voto. Então vocês têm que cumprir o voto de vocês. Mas daí surgiu a lei de dizimar. Tanto é que lá em Números, se eu não me engano, não sei se é Levítico ou Números, provavelmente deve ser Números, não sei, não estou lembrando, eu acho que deve ser Levítico. Que diante das leis que Moisés instituiu, diante de Deus, ele deve colocar o quê? Dizimar. Israelitas, tá? Israelitas. Então, Números 18, nós podemos encontrar o seguinte: disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Amados, os levitas, sacerdotes, eles não teriam herança nenhuma com as outras tribos de Israel. Eles estariam trabalhando somente no templo do Senhor. Por isso que as outras tribos eram obrigadas a dizimar, porque esses levitas precisavam sustentar suas famílias. Era a obrigação, e quem não fizesse isso estava pecando, estava roubando a Deus, porque esses sacerdotes e levitas estavam trabalhando para Deus. E se você rouba uma pessoa que trabalha para Deus, você está roubando a Deus. E os roubadores não herdariam o reino de Deus, porque lá era lei, devido ao voto de Jacó, que Deus não pediu, mas já que ele fez voto, um abraço. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Os 10% pertencem ao Senhor. Não é um favor com que os israelitas estavam fazendo, não. É do Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Existe sacerdote hoje em dia, meus amados? E deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Então, sacerdotes, levitas, eles podiam comer isso que era apresentado ao Senhor, porque era retribuição do trabalho deles pelo Senhor. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas,
para que não morram. Então, era mandamento dizimar. Porque eles trabalhavam para o Senhor. Existe templo hoje em dia, meus amados? Existe sacerdote? Existe levitas? As pessoas estão sacrificando animais em nome do Senhor? O único sacrifício que não foi Cristo. Se vocês entenderem que tem que dizimar, vocês estão pecando. Só vocês estudarem Romanos capítulo 7, lá ele faz uma comparação com o casamento. Que vocês não podem misturar a lei com a graça. Vocês têm que fazer com que a lei morra, para que a graça viva. Por isso que ele faz uma comparação com o casamento. Se você estiver casado, se divorcia e se casa com outra pessoa, tá? O seu primeiro cônjuge ainda vive, vocês estão em adultério. Porque tem que morrer o primeiro cônjuge para vocês ficarem num casamento lícito. Assim é a mistura da lei com a graça. Se a lei não morreu para vocês, vocês ainda continuam colocando na graça dízimos, sábados, guarda dos sábados, vocês estão profanando o Senhor. Acorda, igreja, pelo amor de Deus, tá? Agora, eu tinha separado aqui também, no livro de 1 Reis, estudem ele todos, meus amados, a partir do versículo 22 ao 66, é muito grande, só vou dar uma pincelada aqui, ó. Olha só o que diz. Depois Salomão, 1 Reis, capítulo 8, versículo do 22 ao 66. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu. Salomão tinha construído o templo. Templo esse que o pai dele, Davi, queria construir, mas Deus falou para que Davi não pudesse construir, porque ele foi um homem de guerra, tinha muito sangue nas mãos. Mas Deus gostou que o rei Davi teve no coração a intenção de construir um templo para o Senhor. Pois Davi havia construído um templo, uma casa para ele. Ele não achava justo Deus continuar numa tendinha, enquanto o rei Davi estava no palácio. Mas o Senhor falou, isso vai ser para o seu filho Salomão construir para mim. Aí depois, Salomão, quando foi rei, disse, depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Ele estava se referindo ao templo que ele construiu. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que ele construiu. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo que Salomão tinha acabado de construir. Lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. As pessoas tinham que levar seus dízimos, suas ofertas, até o templo de Deus, que era hoje Salomão tinha construído. Ou então, quem estivesse muito longe, tinha que pegar o seu melhor boi, o seu melhor parte do rebanho. Se fosse muito distante, eles teriam que vender aquele rebanho para não carregar aquilo muito. Ele vendia aquele rebanho, chegando lá no templo, eles, com o dinheiro, eles compravam outro animal para poder sacrificar ali. Tá? E quem morava muito longe, quando orava, tinha que orar em direção onde estava o templo de Salomão, que era a casa de Deus.
ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar, ouve dos céus, lugar de tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Então, hoje em dia, a gente tem algum tempo para orar? O tempo não somos nós. O que Jesus falou? Quando orares, vai para o teu quarto, fecha a porta, ali ouvirei o teu arrependimento, o teu clamor. Não precisa, hoje não existe mais templo. Quando um homem pecar contra o teu próximo, ele tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que sua inocência merece. Arrependimento, as pessoas tinham que ir ao templo, ou então quem estava muito distante tinha que orar em direção ao templo. Tá? Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Amado, vou parar por aqui para não ficar muito grande, tá? Então, eu aconselho vocês a terminarem de ler todo ele, todo o capítulo do 1 Reis 8. Então, era só, naquela época existia a lei, naquela época existia o templo onde Deus habitava. Então as pessoas tinham que orar em direção àquele templo. Houve um problema no casamento, a pessoa ia lá, levava um animal porque ele pecou, e orar pelo cônjuge que se foi. Mas tinha que ter um templo, ou então estava orando em direção ao templo. Se tivesse muitos países distantes, muito distantes, orar em direção ao templo que estava lá do Senhor. Era isso, mas hoje em dia nós somos o templo, o Senhor está perto de nós. E qual é a confirmação que nós podemos dar nisso? Para terminar, livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 6. Havia ali o poço. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho ali naquele poço, quando veio a mulher samaritana. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, porque os samaritanos, eles tinham uma mistura de deuses. Eles criam um Deus de Israel, mas também criam outros deuses. Tá? Era um povo mestiço, devido ao casamento com povos estrangeiros. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aquela mulher samaritana não sabia com quem ela estava conversando. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aqui Jesus já estava falando com a samaritana qual água ela devia beber. E eu pulei aqui os versículos só para poder falar o que interessa, né, meus amados, nesse assunto aqui. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então, os samaritanos, por ser um povo mestiço, eles criam que tinha que adorar a Deus em Samaria. Tá?
mas naquela época existia o templo. Os judeus adoravam lá em Jerusalém, lá que estava o templo. Então Jesus falou, completando: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, olha só, meus amados, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Acabou o templo, acabou dízimos, acabou o sacrifício de animais, acabou a guarda do sábado. Hoje o descanso não é mais o sábado, o descanso é o Senhor. O templo não é mais aquele templo físico. Nós adoramos o Senhor em espírito e verdade, não precisa mais se direcionar ao templo, que não existe mais o templo. Nós somos o templo. Por isso que nós temos que entrar no nosso quarto. Não existe mais dízimos, meus amados. Acorda, igreja. Vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos estudar a palavra do Senhor. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quaked before, moved by the sound of his voice, and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well.